Existe otimismo no niilismo? À primeira vista, o niilismo parece um território árido e sombrio, um vazio onde não há lugar para esperança, alegria ou qualquer forma de otimismo. Afinal, o niilismo, na sua essência filosófica, afirma que a vida não possui um sentido objetivo, que valores tradicionais são ilusórios e que as estruturas que sustentam nossas certezas são, em última análise, construções frágeis e efêmeras. Isso soa desesperador, não é? Mas será que é só isso? Será que o niilismo é um poço de desespero sem saída? A resposta é: não necessariamente. O niilismo pode, e de fato muitas vezes, é uma porta para um tipo muito específico de otimismo. Um otimismo não ingênuo, nem místico, nem confortável, mas radical, autêntico e libertador. Para entender isso, precisamos deixar de lado a ideia simplista de que o niilismo é apenas a negação de tudo, e passar a vê-lo como uma condição existencial que nos abre possibilidades inéditas. Quando nos confrontamos com a ausência de sentido pré-determinado, somos desafiados a lidar com a liberdade absoluta, a liberdade de criar nossos próprios valores, nossos próprios propósitos, nossos próprios motivos para seguir em frente. Essa liberdade não é fácil, pois ela coloca o peso da responsabilidade inteiramente sobre nós mesmos. Não há um mapa pronto, não há uma bússola externa para guiar nossas decisões. Mas, paradoxalmente, essa ausência de um sentido dado de cima para baixo nos liberta da prisão das expectativas alheias, dos dogmas e das obrigações impostas. Nietzsche, um dos filósofos mais influentes a lidar com o niilismo, enxergou essa liberdade como um chamado à criação. Em vez de se entregar ao desespero, ele propôs o conceito do Übermensch, o ser humano que reconhece o vazio, mas escolhe criar novos valores, afirmando a vida apesar do seu absurdo. Esse é o niilismo criativo, um niilismo que não se rende, mas que transforma a ausência de sentido em possibilidade de reinvenção. Portanto, o otimismo no niilismo não é a esperança cega de que tudo vai dar certo, nem a crença em um destino feliz e pré-ordenado. É um otimismo forjado na aceitação dura da realidade, que o mundo não oferece garantias, que a dor, a perda e a morte são inevitáveis, mas que, justamente por isso, cada instante de sentido que construímos é precioso e nosso. O otimismo nihilista é um convite à coragem, coragem para viver sem amarras, para criar apesar do vazio, para dançar no abismo. Além disso, o niilismo nos convida a uma sinceridade brutal com nós mesmos, sem as ilusões confortantes que nos impedem de ver o mundo como ele é. Essa sinceridade pode ser dolorosa, mas também nos poupa do sofrimento causado pelas falsas expectativas. Quando abandonamos a crença em um sentido imposto, podemos encontrar paz na aceitação do presente, na valorização do instante, e na liberdade de escolher como queremos existir. Claro, essa liberdade e esse otimismo não são para todos, porque exige força e disposição para encarar o nada sem fugir. Mas para quem consegue abraçar essa perspectiva, o niilismo pode ser uma experiência profundamente libertadora, onde o sem-sentido deixa de ser uma condenação e se torna um terreno fértil para a criação genuína. No fundo, o niilismo nos força a assumir uma posição ativa diante da existência. Não podemos nos esconder atrás de valores absolutos ou buscar consolo em narrativas que prometem sentido fora de nós. Essa responsabilidade radical pode ser assustadora, mas é também a origem de um poder extraordinário, o poder de decidir quem queremos ser e o que queremos defender. Esse poder não é dado, ele é conquistado na luta diária contra o vazio. E é justamente nessa luta que reside o otimismo nihilista. Porque cada ato de criação, cada gesto de amor ou coragem, mesmo que pequeno e fugaz, é uma vitória contra a indiferença do cosmos. Essa vitória não garante felicidade eterna, mas assegura um significado genuíno, aquele que brota do nosso próprio engajamento com a vida. O niilismo também derruba a falsa dicotomia entre sofrimento e sentido. Tradicionalmente, pensamos que o sofrimento só vale a pena se houver um propósito maior por trás dele. No niilismo, o sofrimento é o que é, e ainda assim, podemos encontrar nele uma espécie de beleza cruel, um convite para crescer e se transformar sem a necessidade de uma justificativa cósmica. Aceitar isso é, de certa forma, uma forma profunda de otimismo, a crença de que, apesar da falta de sentido, a experiência humana tem valor em si mesma. Por fim,
o niilismo abre espaço para uma ética autêntica, nascida da consciência da finitude e da ausência de absolutos. Não seguimos regras porque alguém lá em cima decretou, mas porque escolhemos assumir a responsabilidade pelos outros e pelo mundo que habitamos. Esse compromisso não é imposto, mas nasce da liberdade e do reconhecimento da interconexão entre seres. Assim, longe de ser um convite ao desespero, o niilismo é um desafio à autenticidade. É um chamado para que paremos de buscar garantias ilusórias e comecemos a viver de modo verdadeiro, abraçando o caos, a incerteza e a beleza fugaz do instante presente. E nisso, talvez resida o otimismo mais radical de todos, o otimismo de quem não espera por um sentido dado, mas cria sentido onde antes havia apenas o vazio. Esse otimismo nihilista é solitário, sim. Não há multidões carregando faixas com frases feitas ou dogmas prontos para nos confortar. Estamos sozinhos diante do abismo, com a consciência clara da ausência de sentido externo. E é nessa solidão que o niilismo floresce, pois não depende da aprovação ou da validação alheia. Sua força está na coragem de existir sem muletas. Por isso, é um otimismo que rejeita a ingenuidade e o falso conforto. Ele não promete que tudo ficará bem, nem que a vida fará sentido. Promete, isso sim, a liberdade para moldar o próprio destino, mesmo que este seja marcado por dores e incertezas. O niilismo não é para os fracos, é para quem está disposto a encarar a verdade nua e crua, e ainda assim escolher viver plenamente. Essa escolha é um ato de rebeldia contra a indiferença do universo, uma afirmação do valor que damos a nós mesmos e ao momento presente. Nessa luta diária, o niilismo se torna uma forma de resistência criativa, um espaço onde podemos reinventar nossos valores, reinventar o que significa ser humano. E nessa reinvenção, há algo profundamente otimista, a crença na capacidade humana de encontrar beleza, mesmo em meio ao caos. A capacidade de rir, amar, criar, e até sofrer com dignidade, mesmo sabendo que, no fim, nada disso tem um sentido absoluto. Assim, o niilismo não nos condena à desesperança, ao contrário, ele nos desafia a viver com mais intensidade e autenticidade. Porque, no vazio que ele revela, há espaço para tudo o que quisermos construir. Essa é a liberdade última, a liberdade de criar sentido onde antes não havia nenhum, e de viver como se isso bastasse. Essa liberdade, porém, não é um convite à irresponsabilidade. Ela exige de nós um compromisso profundo com a honestidade, principalmente conosco mesmos. Sem crenças absolutas, sem ilusões que anestesiem a mente, restamos nós, com nossas escolhas e consequências. O niilismo nos força a assumir a total responsabilidade pelo significado que decidimos dar à nossa existência. É um desafio diário, uma constante batalha contra a tentação de se esconder em falsas certezas ou ilusões reconfortantes. O otimismo nihilista é duro, porque nos obriga a olhar para o mundo com olhos abertos, a reconhecer a impermanência e o vazio sem fugir. Mas, justamente por isso, é autêntico, livre das amarras do conformismo. Além disso, ele nos liberta da ansiedade sobre o propósito universal ou a missão da vida. Quando não esperamos nada de externo, o peso das expectativas desaparece. Isso pode parecer vazio para muitos, mas para o nihilista é libertador. Cada momento se torna uma oportunidade única, um espaço para criar, sentir, ser, sem cobranças metafísicas. No fim, o otimismo do niilismo está em sua brutal sinceridade: nada é garantido, nada é permanente, nada tem sentido dado. Mas, justamente por isso, tudo pode ser inventado, vivido e apreciado na sua singularidade. É um convite para viver sem amarras, sem falsas esperanças, com coragem e, sobretudo, com liberdade. Viver sob a perspectiva nihilista é, antes de tudo, um ato de coragem. Não é para qualquer um enfrentar o abismo do vazio sem se desesperar. Mas aqueles que conseguem abraçar essa realidade encontram, paradoxalmente, um espaço para a criação genuína. Sem a sombra de um propósito imposto, podemos experimentar a vida em sua essência mais crua, sem filtros. O otimismo nihilista não promete felicidade fácil ou certezas reconfortantes. Ele nos lembra que a busca por sentido é uma construção pessoal, que pode ser temporária, mutável e até mesmo absurda. Mas é justamente essa construção que nos dá liberdade para reinventar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta.
Portanto, existe sim otimismo no niilismo, um otimismo que não nega o caos, mas que aposta na capacidade humana de transformar esse caos em arte, em experiências, em momentos que valem a pena, ainda que efêmeros. É um otimismo que nasce do reconhecimento da finitude e da ausência de sentido, e que escolhe, mesmo assim, continuar caminhando. E nesse caminhar sem garantias, reside a maior forma de esperança, a esperança de que, mesmo no nada, podemos criar tudo. O otimismo niilista é uma lucidez sem drama. Não é um sorriso bobo no meio do caos, é a serenidade de quem entendeu que não há manual, nem dívida com o destino. É a liberdade que nasce quando o peso de ser alguém desaparece. Não é sobre desistir da vida, é sobre parar de persegui-la com coleiras e correntes. Quando tudo é transitório e nada está escrito, até o fracasso perde o sentido opressor que antes carregava. A beleza do niilismo otimista está em não exigir da realidade aquilo que ela nunca prometeu. O universo não é cruel, ele é indiferente. E nessa indiferença há espaço para que você viva do seu jeito. O silêncio das estrelas não precisa ser resposta, apenas cenário. A falta de propósito cósmico abre espaço para propósitos pessoais. Sem sentido dado, somos nós que escolhemos o que fazer com o tempo que temos. Mesmo a dor, tão presente, deixa de ser castigo e passa a ser apenas parte da paisagem. Não se busca mais sentido para ela, apenas se convive com o que é. E nessa aceitação, algo floresce, paz. Não uma paz anestesiada, mas aquela que vem de não lutar contra a maré do inevitável. Ser um niilista otimista é caminhar com os olhos abertos, sem esperar que o chão seja firme o tempo todo. É rir da tragédia, não por desprezo, mas por saber que ela também passará. É valorizar o instante sem vesti-lo de eternidade. É entender que nada importa, e exatamente por isso, tudo pode importar, se você quiser. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Niilista Moderno, para não perder os próximos vídeos, com lições que podem mudar sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, comente e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.